A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E não, essa conversa não foi sobre o pagamento de impostos. Hoje a nossa leitura nos levou do Evangelho de Mateus, capítulo 20, a partir do verso 29 até o final do capítulo 22. E muita coisa importante acontece aqui. Muitos desses trechos mereceriam reflexões, mereceriam pontuações individuais, mas você sabe que o nosso objetivo aqui é um destaque rápido sobre um desses aspectos da leitura e é isso que eu quero fazer. Mas eu quero te fazer refletir sobre o contexto em que isso está inserido, sobre toda a nossa leitura de hoje, porque isso vai contribuir para a gente se aprofundar ainda mais nesse significado da fala de Cristo. Nós temos Jesus e seus discípulos chegando a Jerusalém. A reta final do ministério de Jesus, onde os ânimos estão acirrados, Jesus confronta de forma direta e aberta os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, por conta dos seus pecados, por conta da sua má condução do povo e da religiosidade de Israel. Muitos conflitos são estabelecidos, a oposição se acirra, eles querem matar Jesus a todo custo. Jesus é recebido com pompa, circunstância, com glória pelo povo quando ele chega em Jerusalém, mas logo começam as tramas para que Jesus seja derrubado, tentando fazê-lo cair em contradições. E nesse contexto nós temos os fariseus se reunindo para tramar com alguns partidários de Herodes e tentando fazer Jesus se contradizer ou entrar numa situação complicada com alguma resposta. Então se aproximam de Jesus com muita hipocrisia e dizem: Mestre, sabemos que, como o Senhor é honesto, ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, é imparcial, não demonstra favoritismo. Agora nos diga o que o Senhor pensa a respeito disso. É certo pagar impostos a César ou não? Mas Jesus, porém, sabia da sua má intenção e disse: hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse: de quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que é de César, a Deus o que é, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. A sua resposta deixou admirados e eles foram embora. É claro que aquela pergunta não era de verdade sobre os impostos, eles não queriam saber sobre os impostos e muito menos achavam que Jesus fosse um grande mestre. A intenção deles era que Jesus respondesse, se ele respondesse contra os impostos, ele talvez agradaria o povo que o ouvia, que odiavam pagar impostos a César, mas ele se indisporia com os governantes, com os partidários de Herodes. Isso seria um problema para Jesus. Se ele respondesse a favor dos impostos, isso o deixaria indisposto com a multidão, com os pobres que estavam ali ao redor dele e que sofriam as cargas pesadas dos impostos. Então era uma pergunta que era feita para que Jesus se indispusesse com alguém e de qualquer forma ele estaria numa situação complicada. Mas Jesus era sábio, muito mais sábio do que eles podiam imaginar, do que podiam reconhecer. E Jesus conhecia o seu coração e sabia que aquilo nunca foi sobre impostos. E Jesus então responde: olhem para essa moeda. De quem são as informações aqui? O rosto, o nome? De César. Então entreguem a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E não, essa resposta de Jesus não é sobre, olha, então essa pequena parte é de César, então escolham a outra parte que é de Deus, como muitas pessoas às vezes tratam na vida, dividindo a sua vida em setores. Então esse setor aqui diz respeito às coisas do mundo, então a César o que é de César, esse setor aqui diz respeito às coisas que são de Deus, a Deus o que é de Deus, e eu gerencio essas coisas. Não é esse o ponto de Jesus. O ponto de Jesus é que aquela moeda podia até pertencer a César, então entreguem para César, mas é só isso que pertence a ele, porque a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Tudo é de Deus, todo o resto pertence ao Senhor, tudo pertence ao Senhor, a criação, os céus, a vida, a sua vida, a vida deles pertencia ao Senhor. Ao dizer para eles que entregassem a César o que pertencia a César, ele estava também dizendo que todo o resto pertence ao Senhor e deveria ser entregue ao Senhor. Não à toa, Jesus contou parábolas imediatamente nos momentos anteriores aqui, alertando os fariseus, os mestres da lei, sobre como eles haviam renunciado e rejeitado os ensinos de Deus. Ele conta a parábola dos dois filhos para dizer: um pai pediu para seus dois filhos, pediu primeiro ao filho mais velho: olha, vá para a vinha hoje cuidar da plantação. O filho disse que não ia, depois ele acabou indo. Pediu também para o filho mais novo: vá para a vinha trabalhar. Ele disse que ia e não foi. E Jesus então pergunta: quem foi que obedeceu? Eles respondem: foi o primeiro, aquele que ele disse que não ia, mas no final ele foi, então ele foi obediente. Jesus então diz exatamente: é por isso
que muitos publicanos e prostitutas entraram no reino dos céus e vocês não. Porque por mais que eles tenham rejeitado num primeiro momento, eles ouviram a mensagem de arrependimento de João Batista, ouviram o chamado do Senhor, se arrependeram e entraram no reino dos céus. Enquanto vocês disseram sim para o Senhor, falam em nome do Senhor, claro, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor mandar, mas se recusam a obedecer o Senhor e por isso não entrarão no reino dos céus. Por isso Jesus conta a parábola dos lavradores maus, e eles sabem que Jesus está dizendo deles, sobre lavradores que receberam uma terra, arrendaram uma terra, mas depois se recusaram a entregar ao dono da terra aquilo que lhe era direito. Mataram os seus mensageiros, mataram os seus servos que foram enviados para cobrar, mataram o próprio filho. Jesus está fazendo menção aos profetas que o Senhor havia mandado e que eles mataram. Jesus faz menção a si próprio e ao fato de que eles matariam o filho. E eles entendem que os lavradores maus de quem Jesus fala são eles. Olha, vocês receberam do Senhor a missão de cuidar desse povo, de pregar o evangelho, de apresentar a mensagem de Deus ao mundo. Mas agora que o filho veio, vocês se recusam a ouvir a sua voz, se recusam a obedecê-lo, se recusam a entregar ao Senhor aquilo que é do Senhor e nunca foi de vocês. Vocês se apegaram ao poder que receberam, mas isso nunca pertenceu a vocês. Tudo pertence ao Senhor. Entregar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, não é sobre dividir e entender que do Senhor é apenas uma pequena parte. É entender que tudo pertence ao Senhor. Querem se apegar a esses detalhes? Então entreguem a César o que é de César, essa migalha, essa moedinha que é de César. Entreguem para ele. Todo o resto é do Senhor. A sua vida pertence ao Senhor. Que nós possamos entregar ao Senhor aquilo que pertence a Ele. Que você entregue ao Senhor aquilo que lhe pertence. A sua obediência, a sua devoção, a sua vida pertence ao Senhor. E somente aqueles que ouvem esse chamado, respondem e se entregam ao Senhor Jesus, se entregam a essa mensagem de arrependimento, de transformação, herdarão o reino de Deus. Que você também se entregue ao Senhor, entenda que tudo na sua vida pertence a Ele. Não fique dividindo e nem retendo sobre o seu controle aquilo que não lhe pertence. Ou a pedra que poderia ser um fundamento, que poderia ser a pedra angular dessa construção, dessa vida eterna, pode se tornar, como o próprio Jesus diz, acabar se tornando uma pedra de tropeço que esmigalha, que despedaça aqueles que o rejeitam. Que Jesus seja o fundamento das nossas vidas e não aquele que, por rejeitá-lo, acabe sendo a destruição das nossas vidas. Que Deus te abençoe, dê a você uma vida devota ao Senhor, que o Senhor te ajude nessa caminhada de devoção, entregue-se a Ele, dê a Deus, entregue ao Senhor aquilo que lhe pertence, caminhamos debaixo da orientação e da orientação do nosso Senhor. Você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais um momento de reflexão, de leitura da palavra e destacando aqui os aspectos dessa leitura. Até amanhã.